Podemos começar. Bom, mas essa é fácil. O período entre 2001 e 2014 foi marcado por rápido crescimento na demanda por commodities na China e na Índia. E essa alta na demanda, provocada por nada menos que as duas maiores populações do mundo, pressionou os preços das matérias-primas para cima e favoreceu a balança comercial dos países que se sustentaram da exportação de commodities, como, justamente, os países da América Latina. Se você pegar o gráfico da relação entre a oferta e demanda por minério de ferro, por exemplo, vai ver que ele vem de uma estabilidade desde 1990 e 13 anos depois, exatamente no ano em que o Lula entra no poder, a demanda por ferro começa a subir fortemente. Você pode ver o mesmo acontecendo com as commodities agrícolas e o movimento é também idêntico ao comportamento de alta e queda entre os países latino-americanos entre o período de 2000 a 2014. O resultado desse ciclo de alta na economia dos países sul-americanos se reflete em todas as outras métricas. O crescente setor de commodities do país atrai mão de obra, o que eleva os salários e diminui a taxa de desemprego, o que, consequentemente, diminui a pobreza do país. Como a maioria dos empregos gerados são de baixa qualificação, é natural que essa geração de empregos beneficie principalmente os mais pobres, diminuindo a desigualdade. E com mais pessoas empregadas e salários mais altos, o consumo interno também aumenta, aquecendo outros setores da economia e aumentando a demanda por trabalhadores nesses setores, como os de construção, manufatura e comércio. E aí, com mais empresas lucrando e mais pessoas empregadas, o governo também aumenta a sua receita pública, o que permite maiores investimentos públicos e estimula a geração de ainda mais empregos. Isso, além de facilitar o financiamento de medidas assistencialistas, como a Bolsa Família e o FIES. Olha, a entrada de capital estrangeiro no país por conta da alta exportação de commodities aumenta a oferta de moeda estrangeira, deixando ela mais barata e valorizando a nossa moeda, o que explica a queda no valor do dólar. Isso aconteceu em todos os países exportadores de commodities entre 2000 e 2014 e, na maioria deles, não tinha Lula. Se uma pessoa prestes a se afogar no mar é salva por uma onda que lhe joga de volta para a praia, não tem por que você parabenizar o salva-vidas. O Lula é o salva-vidas que deu sorte, porque o Brasil foi salvo pela grande onda das commodities, não por ele. Na verdade, as consequências das suas políticas, elas só podem ser sentidas depois do boom das commodities. Ok, eu vou admitir que os seus argumentos não são ruins. Eles só pecam em uma coisa. Apesar de explicar parte do crescimento econômico durante o governo Lula e o fato desse crescimento não estar diretamente relacionado às suas ações como presidente, tudo que você falou não diz nada a respeito do governo do Lula ter sido bom ou ruim. O país pode sim ter crescido por conta de um evento fora do seu controle, como o boom das commodities, mas, ao mesmo tempo, o governo do Lula também pode ter sido muito eficiente e ajudado a impulsionar esse crescimento. E eu vou te provar que foi exatamente isso que o Lula fez. No governo dele, a educação e o combate à pobreza estavam no centro das suas ações. Inclusive, o orçamento do Ministério da Educação foi triplicado. O programa Universidade para Todos, o ProUni, matriculou quase 600 mil jovens. O número de instituições focadas em ensino técnico saiu de 114 em 2002 para 214 no fim do seu segundo mandato. O IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano do Brasil, saiu de 0,65 para 0,75 em 2016, que foi o último ano da presidente Dilma. E mais, em 2005, o relatório da ONU reconheceu um aumento da escolaridade no país e avanços no combate à miséria. As matrículas em universidades federais aumentaram 90,1%, representando uma média de crescimento anual de 11% ao ano, cara. Tudo isso foi só possível por conta dos programas como o ProUni e o FIES. A taxa de analfabetismo chegou a 9,6%, que é uma das menores taxas da história. Você não pode avaliar um governo pelo que está fora do seu controle, e sim pelas ações efetivas, que claramente, com base em tudo que eu te falei, foram muito boas. Por isso, eu vou propor que a gente faça esse debate com base nos programas de governo do Lula, nos seus 2 mandatos, ao invés de ficar falando coisas que aconteceram que estão completamente fora do controle dele.